A hora da verdade, alimento para o espírito. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, que está ouvindo aí pelo YouTube. A hora da verdade, alimento para o espírito, com o servo de Deus Rodrigues. Então deixa aí, faça a sua inscrição, deixa o seu like para receber, quando for gravado, a hora da verdade, alimento para o espírito. Porque a Santa Palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, neste hora da verdade, alimento para o espírito, nós vamos usar o ouvido, vamos ouvir, deixar cair no espírito, né? Deixar cair no espírito o ensinamento para que espiritualmente possamos enfrentar as situações da vida, ser fortes. Então, vamos ver a vida espiritual. Se você entender isso aqui, vai ser uma bênção. 2 sinais. Pare, siga. Então, vou começar aí para você entender o significado da palavra sensorial. Sensorial quer dizer sensível, percebido através dos sentidos, palpável, referente ao processo por meio do qual um estímulo, interno ou externo nosso, causa uma reação física ou emocional. Isso chama sistema sensorial. Todo ser humano, todo cristão e não cristão tem. É aquele que nos acusa ao perigo, pare. E a liberdade de seguir com segurança, siga. Então eu creio que não haverá justificativa a nenhum ser humano após a morte física, porque o espírito não morre, no acerto de contas perante o Criador, Deus, tanto para os filhos cristãos, por adoção em Jesus Cristo, como para o filho criatura. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, incrível, já o criou com 5 sentidos, os quais você vai saber agora. O corpo humano que Deus criou é composto de 5 sentidos. Primeiro, a visão, os olhos, O olfato, nariz, paladar, a boca, língua, a audição, o ouvido, e o tato, os dedos, a mão. Eles fazem parte do sistema sensorial, responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que por sua vez analisa e processa a informação recebida. Ou seja, tem perigo? Pare. Está tudo em ordem? Siga. Após a introdução do pecado original no DNA humano, esses sentidos, tendo a permissão do próprio homem, é claro, ou seja, livre-arbítrio, ficaram à mercê, os homens, escravo do Senhor do mal, Satanás, que o programou, para o mal, as trevas. Prova está do primeiro assassinato induzido por inveja, ciúmes. Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim:
Por que te iraste? Olha a ira. E por que decaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti serão o seu desejo, seu livre-arbítrio. E sobre ele, está aí contigo, dominarás. E falou Caim com seu irmão, no versículo 8, Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Matou. DNA codificado do conhecimento do mal, que não era assim. Deus criou o homem, a raça humana, com o DNA codificado do bem. O Criador, por seu infinito e insondável amor, pela sua criação, a qual voluntariamente, ao se corromper, desejou ter o conhecimento do mal. Pois o projeto do Criador, nosso Deus, era que a sua obra-prima, que somos nós, povoássemos a terra, o universo, pois antes o DNA do conhecimento do mal, antes dele ser recodificado, nós éramos imortais, conhecimento do bem. A proposta da corrupção pela ambição do poder. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aí não é uma morte física, seria uma morte espiritual, né? Que aconteceu ali no Éden. No Jardim do Éden. Vemos aqui que se tratava muito mais do que um simples fruto. Lá está dizendo, e sim da ciência do bem e do mal. Faz lembrar aqui, né? A invenção do avião. Olha que coisa linda. Quando o avião foi inventado. É ciência do bem. Não seria isso a ciência do bem? Para poder beneficiar o ser humano? Porém, pelo DNA do conhecimento do mal introduzido ali no Jardim do Éden, a ciência do mal, o avião foi usado nas guerras para quê? Para matar, jogar bomba nos outros. Ciência do mal. O codificador desse DNA do mal escraviza até hoje o homem adâmico. No evangelho que escreveu Jesus Cristo, o evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, dizia, e ainda diz, é claro, o ladrão Satanás não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse ladrão Satanás é que recodificou o DNA do homem e da mulher lá no Éden, Jardim do Éden, porque pelo seu livre-arbítrio e ambição, ambos comeram da ciência do mal. Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham
com abundância. Então, Satanás, roubou através do livre-arbítrio do homem o domínio do bem, a ponto de o Criador tomar posição. Deus, por amor infinito, misericórdia e compaixão, ele tomou uma posição, agindo. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós. Ali estava Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, a árvore da eternidade, e coma, e vive eternamente. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe, o inimigo falando ali, quando ele recodificou o DNA humano, né, pelo livre-arbítrio de Eva, ele falou assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha a ambição aí, ó. Sabendo o bem e o mal. Então, ali em cima no Gênesis 3, 22, Deus ele resolveu expulsar, né, a criação dele não é o Éden, jardim do Éden, né? Diferente. Aonde estava a árvore da vida para que o homem não comesse e vivesse eternamente. Estava não, está. O jardim do Éden supostamente deve estar já guardado no paraíso, né? A reedificação do DNA para o mal começou com Satanás usando os 4 sentidos. Primeiro, ela viu, Eva, né? Ela viu, ouviu, apalpou e comeu. Essas ações atingiu o quê? O sentido sensorial da desobediência. Como disse o próprio Deus, que projetou, né, para os seus filhos, ele projetou o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, olha aí, domínio. Deus deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando diz aves, né, que voam, está aí o domínio. O homem domina tudo hoje, porque Deus ordenou. O homem vai a Marte, manda sondas, não foi, mas já mandou, né? Então é o domínio que Deus deu ao homem. Esse domínio Deus não tirou, tirou a imortalidade, né? O projeto do Criador para a sua criatura não cessou após 4.005 anos, ou 4.006 anos, né? Até Maria, de Adão a Maria. Deve ser isso aí. Deus enviou seu unigênito, nascido de mulher, somente nascido de mulher. Por isso, automaticamente, o sangue de Jesus, pela ciência, só tinha 24 cromossomos, né? Porque para ter 23 cromossomos, 24, né? Para ter 46, tem que ser o do homem e da mulher. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então,
Não precisa nem fazer ser sábio para saber que a ciência, né, ela explica que quando o homem e a mulher, cada um tem 23, dá 46 na criança que nasce. Como Jesus foi gerado de forma sobrenatural, ele só teve 23 da mulher e mais um. E aqui resgata o principal, não o corpo, né? Porque está corrompido, mas Deus resgata o espírito humano, para esse espírito corrompido se torne como penhor, ou seja, propriedade exclusiva, para quê? Para receber novamente um corpo incorruptível. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele, Jesus Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí veja aí o versículo 14 que diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Em poucas palavras, aqui o resgate, esse espírito já resgatado, a quem de direito queira, que já foi pago o preço, é só obedecer e fazer aí o que tem que ser feito, entregando a vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de verdade, né? Esse penhor ele entra, que é o Espírito Santo, guardando para o dia do arrebatamento, né? O que vai acontecer ali? 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo aqui, ó, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Para isso, tem que ter o penhor no nosso espírito. Só tem quem realmente entende que quem salva é Jesus Cristo, não é a parte religiosa, não é ações de boas ações, mas é a entrega total àquele que pagou o preço pela nossa alma, através do seu sangue incontaminado, se fez pecador por nós. Versículo 54. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, esse corpo, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, que é esse corpo, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, pelo que eu entendo aqui, um cristão fiel a Deus, que entregou a vida a Jesus Cristo, né, que usa o cérebro, não a emoção, que sabe quem é, sabe o preço que foi comprado, não com ouro nem com prata, mas o precioso sangue de Jesus. Esse tipo de crente não morre, é promovido, esperando aquele grande dia, né, para receber o corpo incorruptível e imortal, para dar continuidade ao projeto de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, irmãos e irmãs, igreja, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, entenda bem, não é pecado aqui, se corrompa, adoeça, enfraqueça esse corpo, é simples, esse corpo humano, ele tem tempo ele tem data de fabricação e tem tempo de vencimento.
O interior, que é o espírito, contudo, se renova de dia em dia. Para se renovar, tem que ter o quê? Alimento para o espírito, que é Jesus Cristo, pão vivo que caiu do céu. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterno, de glória muito excelente. Que a tribulação para um cristão que entende é a mesma coisa que fogo depurador, né? Vai tirando toda a escória da razão, porque na tribulação que nós entramos debaixo ali da oração, que nos purifica, né? Nos deixa firme com Deus. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem. Por quê? Que as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha que coisa linda. 1 João, carta, né? Capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Jesus Cristo nos fez. O quê? A vida eterna. Isso aqui ele não tirou, isso aqui ainda está em pauta, né? Para quem entender, é para quem quer conhecer, curiosidade, não, que se converte realmente ao Senhor Jesus. Versículo 26, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Agora preste bem atenção aqui, cristão, meu irmão, minha irmã. Quem são os que te enganam? Satanás? Não tem poder nenhum, já foi vencido. Homens? Também não. Quem nos engana? Ninguém. Temos livre arbítrio. Então, não foi Satanás que enganou Eva ou Adão, foi o livre arbítrio. Gálatas capítulo 6, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, semeou na carne, livre-arbítrio, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Quando temos um aviso de pare, agora que você vai entender, automaticamente, por ter lido através de um dos 5 sentidos, olhos, o qual envia para o sistema sensorial um estímulo interno e externo, causa uma reação física ou emocional. Sistema sensorial avisando o perigo. Assim como lemos a placa siga, o mesmo processo nos dá segurança. Então você aqui na Terra está dirigindo numa estrada e tem a placa de pare por causa de um cruzamento perigoso. É automático. Você leu, você breca, você para. Quando diz siga, você pisa e tem a liberdade de segurança. Isso nós temos, querida igreja, querido irmão, querida irmã, querido amigo. Para a igreja é o seguinte, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. No mundo espiritual, Deus nos deixou o manual de sinalização espiritual contra o pecado. Tem que ter,
Use o cérebro, pense, tenha consciência. Eu vou ler de novo. No mundo espiritual, Deus nos deixou o manual da dessinalização espiritual contra o pecado. Que sinal é esse? Pare. Siga. Se aqui na Terra você faz isso para proteger sua vida, sua família, seus interesses, você para, você segue. Quanto mais deve ser usado para um bem maior que a vida eterna. Mas o nosso problema é que não usamos um dos 5 sentidos para ouvir. Ou seja, o ouvido. Não usamos o ouvido para Deus. Os olhos para a sua palavra, atentando, falando atentando. Mateus capítulo 11, versículo 15, quem tem ouvidos ouça para ouvir. Até hoje Jesus fala isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz a nós, igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja somos nós, que não dá ouvido ao Espírito Santo. Olha aí, o sentido, um dos 5 sentidos. Falta de aviso não é. Pare, siga. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade desenfreada da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O aviso do Pai de Deus para os filhos por adoção no sangue sacrificial de Jesus Cristo, meu caro irmão, irmãs e sacerdotes, estão no Testamento, é só ler lá. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que são as obras da carne. Ali tem uma placa de pare, deve ter uns 15 pare ali. O aviso do siga de Deus, do siga, está no capítulo 5, versículo 22. Siga, 9 vezes. É só ler lá. Todos os filhos por adoção têm o Espírito Santo, não tem desculpa. Agora vamos lá. Carta de João, né? Versículo 27, uma das cartas de João, deve ser a segunda. E a unção que nós, né? Que vós recebeste do Senhor, fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Tem necessidade que alguém vos ensine aquilo é pecado, irmão? Aquilo não é pecado, irmão? Não faça aquilo, irmão. Não, você já tem. O sensorial, que é através dos olhos, dos ouvidos, da boca, do tato, já te dá faz você parar, brecar, seguir ou não, discernir o perigo, o pecado. Então, e a unção que vós recebeste dele, do Senhor, fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. O que é pecado e que não é pecado, pare e siga. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Acabou esse negócio de chororó pra cá e por lá. Eu fiz porque, sabe, você fez porque quis. Porque sabe que o pecado, Deus colocou a placa. Pare.
boas ações, obra do fruto do Espírito, siga. Livre-arbítrio, pare, siga. E agora, filhinhos, permanecei em Jesus, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Então, ser ou não ser, eis o cristão. Ser ou não ser, eis o cristão. Nunca se esqueça, arrepender-se e perdoar genuinamente, com sinceridade de espírito, será o meu, nosso mantenedor do nosso nome, do meu, do seu, no livro da vida. Porque Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as deixa e confessa alcançará misericórdia. 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu livre-arbítrio, sua serviço, seu coração, sua alma, virá a cair no mal. Então tá aí, programa no YouTube, A Hora da Verdade, Alimento Espiritual. Que Deus vos abençoe e repassa esse áudio. Repassa para a Irmandade, para a igreja, para um aviso geral. Repasse. A gente passa tanta baboseira aí de vídeo que não leva a nada e nem edifica. Repasse esse, em nome de Jesus. Amém.